Então, dando continuidade, então, hoje é a terceira aula do primeiro tópico que a gente começou a ver lá na primeira aula, que é transformações físicas das substâncias puras. Então, hoje vai ser a terceira parte, ainda no capítulo 4 do Atkins, sessões 4.4 e 4.5. Eu acho que hoje a gente consegue terminar esse conteúdo, tá bom? Bom, então hoje a gente vai investigar qual é o efeito da pressão aplicada sobre a pressão de vapor de um líquido, tá? Então vocês estão vendo aqui um esquema onde eu desenhei como se fosse um recipiente, mais ou menos retangular aqui, e vamos imaginar então que dentro desse recipiente a gente tem água. Então, olha só, eu vou desenhar aqui água de cor vermelha, tá? Essa água então, ela está em equilíbrio com o vapor. Então, olha só, vocês estão vendo que eu desenhei água. Aqui, então, eu tenho vapor em equilíbrio com essa água, num ambiente fechado. Vamos imaginar, então, que a gente tem aí água. Tá? Só que vamos imaginar que nesse sistema fechado, eu coloco um pistão. Eu vou desenhar um pistão aqui também, olha só. Então, eu tenho um pistão aqui fazendo uma determinada pressão sobre esse sistema. Tá? Então, olha só, eu vou escrever aqui pistão. E esse pistão, que está exercendo uma pressão que eu vou chamar aqui então de ΔP. E eu pergunto para vocês, como é que eu faço para calcular qual é a pressão de vapor desse líquido que está sofrendo então uma pressão externa ΔP devido a esse pistão? Bom, olha só, lá das aulas passadas a gente viu que a gente pode escrever isso aqui. Olha só, que o potencial químico do gás ou do vapor é igual ao potencial químico do líquido, porque ambas as fases estão em equilíbrio, né? Se eu escrever isso na forma de uma diferencial, então, olha só, eu vou escrever que dmi é igual, do gás, desculpa, é igual ao dmi do líquido. E aí, então, eu vou escrever que, olha só, que o dmi do líquido é igual a vmdP, da mesma forma que o dmi do gás é igual a vmdP. Por que que eu estou escrevendo isso? Pela equação que a gente viu lá na aula passada, né, que dmi dP a T constante é igual ao volume molar. Essa foi uma definição que a gente viu na última aula. Por isso, então, olha só que eu escrevo isso. D potencial químico do líquido é igual ao volume molar do líquido vezes dP. E da mesma forma, o D potencial químico do gás é igual a Vm molar do gás, desculpa, né, dP. Bom, e aí eu digo mais, olha só, eu vou escrever que o volume molar do gás é igual a RT sobre P, que é essa equação número 4. Por quê, professor? Porque aqui, olha só, eu estou considerando que o gás é ideal. Então, se o gás é ideal, eu sei que PV é igual a nRT. E aí, então, como o volume molar é V sobre N, eu consigo, então, chegar nessa equação aqui, número 4. O volume molar do gás é igual a RT sobre P. Se eu substituir essa equação 4 na 3 para o potencial químico do gás, eu vou chegar, então, nessa equação. D potencial químico do gás é igual a RT sobre P vezes dP. Isso aqui, então, é a equação número 5. E aí, então, eu vou reescrever a equação 2 fazendo igualando. Então, olha só, RT sobre P dP, que é o D potencial químico do gás, é igual ao volume molar do líquido dP. Então, cheguei nessa equação aqui, então, que eu estou chamando de número 6. Para a gente, então, saber como é que se calcula qual é a pressão de vapor de um líquido quando uma pressão externa ΔP é aplicada. E aí eu vou andar um pouquinho aqui na lousa, para a gente ir um pouquinho mais para baixo, porque eu vou integrar essa equação número 6. Bom, então olha só, eu vou integrar RT sobre P dP e também volume molar do líquido dP. Professor, quais são os limites dessa integral aqui? Olha só, aqui eu vou colocar então que o limite vai de P1 até P2. E do lado de cá, eu vou colocar então que esse limite vai ser igual a P1 até P1 mais ΔP. Professor, o que é P1, o que é P2? Então, vamos definir aqui esses limites. Então, eu vou escrever aqui do lado, olha só, P1 é a pressão de vapor, que eu vou escrever aqui como PV, na ausência de pressão aplicada. Na ausência
de pressão aplicada. O que é o P2? É essa pressão de vapor na presença de pressão aplicada. Presença, ops, não tem esse acento aqui, né? E o que é o ΔP? É justamente essa pressão aplicada pelo pistão. Pressão aplicada pelo pistão. Bom, e aí então eu vou prosseguir dessa equação número 7 aqui. Olha só, aqui é um ΔP, ficou mal escrito, né? Olha só, aqui ficou mal escrito, eu vou reescrever. É um ΔP. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir ambos os lados por RT. Bom, se eu dividir, então, ambos os lados por RT, eu vou chegar nessa equação número 8. Olha só, a integral de P1 até P2 de dP sobre P é igual à integral de P1 até P1 mais ΔP, de quê? Do volume molar do líquido dP sobre RT. Cheguei nessa equação, então, número 8, tá bom? Eu vou rearranjar essa equação número 8 e chegar na equação número 9. Olha só, então a mesma integral de P1 até P2 dP sobre P é igual a volume molar do líquido sobre RT vezes a integral de P1 até P1 mais dP, ΔP, desculpa, dP. Professor, por que o volume molar sobre RT saiu da integral? Porque eles são constantes. Tá? O volume molar de um líquido, ele praticamente não varia com a pressão. R é uma constante e a temperatura aqui também é constante. Em nenhum momento eu falei que a temperatura estava variando. Então eu cheguei nessa equação aqui, número 9, tá bom? E aí, então, eu posso resolver essa integral. Eu vou puxar a minha lousa um pouquinho mais para baixo, então vocês vão ver a minha tela andar um pouco mais aí. Se eu resolver, então, essa integral da equação número 9, eu vou chegar, então, na seguinte equação, olha só. Ln de P2 sobre P1 é igual ao volume molar do líquido sobre RT vezes ΔP. Pronto, essa é a resolução da equação número 9. Cheguei nessa equação aqui, olha só. Então, eu consigo calcular qual vai ser a pressão P2 de um líquido quando eu aplico uma pressão ΔP, se eu souber a pressão inicial, que é P1. E aí, às vezes, essa equação número 10, ela apresenta uma outra representação nos livros, por conta dessa propriedade de logaritmo aqui, olha só, que o E elevado a ln de x é igual a x. Então, às vezes, essa equação número 10 ela é apresentada da seguinte forma. P2 é igual a P1 e, ou seja, o logaritmo neperiano, né, elevado ao volume molar do líquido vezes ΔP, tudo isso dividido por RT.